Olá! Hoje a gente mergulha em Gênesis capítulo 14. Uma história antiga, mas cheia de ação, sabe? Tem reis, batalhas. Muitas alianças e uma reviravolta bem interessante. Exato. A coisa toda começa, assim, com uma união de 4 reis do leste. O chefão ali era um tal de Kedorlaomer, rei de Elão. Isso. E eles estavam vindo, digamos, cobrar uma dívida antiga de 5 reis locais ali da região do Vale de Sidim. Aham, incluindo os famosos reis de Sodoma e Gomorra, né? Parece que esses 5 se cansaram de pagar tributo depois de 12 anos servindo. E decidiram se rebelar. É um cenário geopolítico bem complexo para a época. E a geografia ajuda a complicar, né? Com certeza. O Vale de Sidim, que depois vira o Mar Salgado, o Mar Morto, ele tinha aqueles poços de betume. E isso vai ser crucial logo logo. Pois é. Aí, no 14º ano, Kedorlaomer e a turma dele resolvem dar o troco. E eles vêm com força total, viu? Uma campanha militar grande. Eles vão derrotando vários povos pelo caminho antes de chegar no Vale de Sidim para enfrentar os 5 rebeldes. E a batalha lá no vale, vira um desastre para os reis de Sodoma e Gomorra. Aqueles poços de betume que a gente falou, virou uma armadilha, né? Muita gente deve ter caído ali na fuga. Com certeza. Resultado, os 4 reis do leste vencem, saqueiam Sodoma e Gomorra, levam tudo, bens, pessoas, e aí que a história dá aquela virada, né? Fica pessoal. Exatamente. Porque no meio dos cativos estava Ló, o sobrinho de Abrão, que tinha se mudado para Sodoma. E é fascinante isso. Como um conflito regional, uma guerra entre reis que não tinha, a princípio, nada a ver com Abrão, De repente bate na porta por dele. causa da família. Isso. A captura de Ló é o que puxa Abrão para dentro da história. Ele não estava buscando essa guerra. E a reação dele é imediata, né? Não mesmo. Assim que ele sabe, ele junta os homens dele. 318 homens treinados, nascidos na casa dele. Uma força considerável para a época, para um indivíduo. E ele vai atrás. Persegue os reis vitoriosos até Dan, lá no norte. E não só alcança, como organiza um ataque noturno, de surpresa. Uma tática ousada. Super ousada. E funciona. Ele derrota os reis, resgata Ló, recupera todos os bens, liberta os outros prisioneiros. E a perseguição ainda continua um pouco mais, até roubar ao norte de Damasco. Uma operação militar impressionante para quem era basicamente um líder de clã seminômade. Impressionante mesmo. Aí, na volta de Abrão, vitorioso, acontecem 2 encontros. Muito importantes. Primeiro, aparece o rei de Sodoma, que tinha escapado da batalha. Ele vem encontrar Abrão, mas antes disso, antes dessa conversa, surge uma figura assim, do nada, super enigmática, Melquisedeque. Ah, Melquisedeque. Sempre um ponto de muita discussão, né? Total, rei de Salém, que muitos pensam que era futura Jerusalém, e também sacerdote do Deus Altíssimo. Quem é essa pessoa? Pois é, ele surge sem genealogia, sem contexto prévio ali, no texto, e ele traz pão e vinho para Abrão, um gesto de hospitalidade ou algo mais. Talvez hospitalidade, talvez comunhão. E ele abençoa Abrão, e a bênção é específica, em nome do Deus Altíssimo, El Elyon, Criador dos céus e da terra. Um título forte. Muito forte. Sugere um Deus supremo, universal, e Melquisedeque atribui a vitória de Abrão a esse Deus. E como Abrão reage a essa figura, a essa bênção? Abrão reconhece a autoridade dele. Ele dá a Melquisedeque o dízimo, a 10ª parte de tudo que ele recuperou. Então é um reconhecimento espiritual claro. Exato. É um reconhecimento da bênção divina e do sacerdócio de Melquisedeque. Abrão se alinha com essa autoridade espiritual que invoca o Deus Criador. Ok, esse encontro é uau! Mas logo depois vem a conversa com o rei de Sodoma. Sim, o contraste é grande. O rei de Sodoma chega e fala tipo, olha, Abrão, pode ficar com todos os bens que você recuperou, só me devolve meu povo. Parece justo, né? Afinal, Abrão lutou por aquilo, parece, superficialmente. Mas a resposta de Abrão é surpreendente. Ele recusa, e recusa com veemência. Como assim? Ele levanta a mão e faz um juramento ao Senhor Deus Altíssimo. Olha o título aí de novo, o mesmo que Melquisedeque usou. Interessante. E ele jura que não vai aceitar nada que pertenceu ao rei de Sodoma.
nem um fio, nem a correia de uma sandália. Nada mesmo. Mas por quê? Qual o motivo para essa recusa tão radical? Ele mesmo diz, para que o rei de Sodoma nunca possa dizer fui eu que enriqueci Abrão. Ele só aceita que seus homens peguem o que comeram e que seus aliados na luta, Aner, Escol e Manré, recebam a parte deles. Ah, entendi. Ele está fazendo uma declaração ali, né? Exatamente. Ele está traçando uma linha muito clara. Acabou de ser abençoado por um sacerdote do Deus Altíssimo, reconheceu essa fonte divina com o dízimo. E agora rejeita qualquer coisa que venha de Sodoma. Isso. Sodoma já tinha essa aura de conflito, rebelião, e mais tarde vai se tornar símbolo de outras coisas na Bíblia. Abrão parece rejeitar a fonte dessa riqueza, como se dissesse: minha bênção, minha prosperidade vem de Deus, não disso aqui. Perfeito. Ele está afirmando que a fonte da sua riqueza é a promessa divina, não os espólios de um rei terreno, de uma fonte que ele considera talvez ilegítima ou contaminada. Faz todo sentido. Então, para a gente amarrar tudo, tivemos essa guerra entre reis, aí Abrão entra na história por causa do Ló, vence de forma incrível, e na volta tem esses dois encontros cruciais. Melquisedeque, o sacerdote rei, misterioso que o abençoa. E o rei de Sodoma, cuja oferta de riqueza ele rejeita totalmente. Exato. E o que fica para a gente pensar é justamente esse contraste, né? A interação com Melquisedeque, bênção, reconhecimento espiritual, pão e vinho, dízimo, Deus Altíssimo. E do outro lado, Sodoma, oferta de bens materiais, riqueza terrena, que ele recusa em nome desse mesmo Deus Altíssimo. Pois é. Fica a pergunta, o que é essa escolha tão deliberada de Abrão? Entre a bênção que vem do alto e a riqueza que vem de Sodoma, nos diz sobre os valores dele, sobre em quem ou no que ele realmente confiava naquele momento da sua caminhada.